Nessa tarde, meu líder. É um prazer estar aqui conosco, com vocês aqui, Evanilson. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, tendo o privilégio de poder estar falando da palavra de Deus, de um assunto de grande importância. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Eduardo Vieira, que nos concedeu a oportunidade de estarmos juntos aqui nessa tarde. Louvar a Deus pela vida da minha família, minha esposa, diaconisa Larissa, as minhas filhas. E agradecer pelos amigos e pelas minhas ovelhas que têm me acompanhado, têm orado e intercedido pela minha vida, pelo meu ministério. Amém. Um abraço a todos os amigos, aqueles que estão me ouvindo. Que Deus possa nos abençoar nessa tarde, em nome de Jesus. Amém, maravilha. Pastor Danilo que trouxe também aqui até um convidado aqui conosco, né? Como é que é o nome do irmão aqui? Vanil. Vanil de Paula. Vanil, ele mora em Una. Em Una. Rapaz, veio de Una para poder convidado. Me dar aqui o privilégio de estar com a gente no estúdio, né? Obrigado, viu, meu irmão, pela presença. Pessoal de Una lá, grande abraço. Também conosco aqui o pastor João de Jesus, pastor da Igreja Cristã Evangélica Amor e Vida, região de São Pedro, Vitória. Pastor João, grande amigo, grande radialista, comunicador, parceiro. Pastor João, muito obrigado por atender o nosso convite e estar conosco aqui no nosso debate. Boa tarde. Pastor Evanilson, é uma satisfação para nós também estar aqui ao lado de vocês, ao lado do pastor André e também nosso irmão. E você, pastor Evanilson, a gente tem um carinho especial, temos aí uma história, uma bagagem de trabalho, né, na linha aí do rádio, né? Eu estou feliz porque rádio para mim é uma paixão, né? Antiga, mais de 31 anos que a gente participa de rádio, apresentando programas igrejais, coisa simples, coisa singela, mas coisa sincera, né? E por falar em coisa simples, coisa singela, a gente está aqui para contribuir da maneira mais simples, mas da maneira mais fiel possível ao lado dessas pessoas que têm aí capacidade para estar tratando de um assunto tão importante, que é aí o arrefecimento da vida espiritual através do declínio da fé. A gente sabe que a fé ela é a força motriz do cristão. Quando o cristão tem a fé em alta, a sua velocidade espiritual ela é maior. E com certeza, quando a pessoa começa a esfriar por alguma razão, e nós vamos inclusive comentar aqui algumas razões que levam ao esfriamento da fé, é necessário a gente também entender que há solução para evitar o esfriamento, e se já houve esfriamento, há remédio para a cura, porque Jesus tem cura para todas as enfermidades, especialmente as enfermidades da alma, as doenças do espírito. E a fé, eu gosto muito de observar que a fé ela é uma ferramenta porque ela é um dom ou uma ferramenta precisa ser usado, senão enferruja, senão cega, senão perde o corte, perde o fio. Quando a pessoa, mesmo tendo fé, não usa ou não sabe usar, com certeza isso já é o primeiro sinal de que ela pode declinar, que ela pode esfriar, né? E muitos fatores envolvem o esfriamento da fé. Pastor Evanilson, como o pastor André falou aí, deu a sua saudação. Pastor Danilo. Pastor Danilo. Desculpe, pastor, você não falou nada. É porque eu estava em contato com outra pessoa e acabei. Mas não repara não. Aí a gente tem aí um pessoal que está ouvindo a gente. Sim. Cada um cria um núcleo em algum lugar para estar ouvindo a gente. Eu achei muito interessante, né? Então eu não vou falar nome por nome, mas como eu gosto de anotar as coisas, até por causa do tempo também, a gente acaba esquecendo alguma coisa. E aí eu quero mandar uma saudação especialmente, primeiramente para minha esposa, minha sócia em tudo, inclusive no ministério, né? Porque a gente costuma dizer, pastor costuma dizer que a esposa é pelo menos 50% do ministério dele, né? Verdade. É verdade, pastor Daniel? Então, pastor Evanilson, tem hora que tem momentos que até mais, por causa do equilíbrio, por causa da tranquilidade que elas têm, né? Aí então eu quero mandar uma saudação para minha esposa, pastora Reni, minha companheira de todos os momentos. Não posso deixar de mandar uma saudação para o pastor Ailson, meu vice-presidente,
está ao meu lado em todas as batalhas, né? Ao presbítero Jonas, que está diretamente ligado ao nosso trabalho em todos os momentos também na igreja. Ao departamento feminino, que estão em massa ouvindo agora, né? Elas inclusive fizeram aí elas compartilharam, né? E a bênção pura. Então o departamento feminino, encabeçado aí pela missionária Joelisa, as diaconisas Sueli, Tânia, Zilma, Miriam, irmã Santana, Andréia e outras pessoas que no tempo não dá para nós falarmos aqui. Aqui em Vitória, nós temos a família Teles, que criou também um núcleo de pessoas para ouvir. Thaís, Tatiana, Elisiane, Eliamar, Esther e muitas outras pessoas, né? Esses aqui são os que encabeçaram o núcleo para estar ouvindo o debate hoje, né? Lá na Serra nós temos a família Mendonça e a família Paixão também, que criaram núcleos para estar ouvindo a gente, pastor Danilo. E na Serra também nós temos a família Honorato, encabeçados ali pela Angélica, pela Aline. Também lá em Belém do Pará nós temos o pastor Augusto Teles, que está ouvindo juntamente com a pastora Regina, no Belém do Pará. Eles são da Igreja Batista lá do Belém do Pará, estão ouvindo a gente. E em Goiás nós temos a irmã Angeline e também o sobrinho dela, né? Que está ouvindo a gente, a família toda lá ouvindo a gente. E a gente manda um abraço para todas essas pessoas. O nosso pastor Elias, da Assembleia de Deus do Parque Moscoso, pastor Afrânio, da Igreja Pentecostal Vida em Deus, ali de Cariacica, pastor Joaquim, pastora Rosiane, do Ministério Missionário Restauração e Vida, aqui de Vitória, do bairro Consolação, pastora Ângela e pastor Solimar, ali de Serra, e aqui em Vitória também o pastor Fabrício, da Igreja Unção Divina, e o pastor Alexandre, da Igreja Valente de Judá. É muita gente, mas esses aqui estão encabeçando assim, os núcleos que eles criaram para estar ouvindo a gente. Eu achei isso interessante, né? Que bom. Assim que eles receberam o cartaz, eles falaram: pastor, vamos compartilhar, vamos chamar pessoas para ouvir. Isso é importante e eu fico feliz, pastor Ivanilson. Amém. É com você aí. Maravilha. Quero já agradecer pelo grande índice de audiência, né? E a gente fica feliz aí com os pastores que recebem o nosso convite com tanto carinho e divulga aí nas suas redes sociais, nas igrejas, né? Aos membros, aos amigos. Isso nos traz uma alegria muito grande e, é claro, o índice de audiência, né? O debate, graças a Deus, a gente inaugurou aqui no mês 6, mas hoje já podemos dizer aí que neste horário nós estamos aí já liderando a audiência aí nos rádios, graças a Deus por isso. Obrigado a você, amigo ouvinte, que compartilha, inclusive agora, se você queira já compartilhar com um amigo, né, alguém, uma família, né, mande lá o link, só ir no Instagram da rádio, Rádio Viva, vai no Instagram, lá na bio, tem lá o link para você compartilhar também com quem você queira para ouvir o nosso debate. O tema de hoje fala sobre isso. No final dos tempos, a fé de muitos se esfriariam. E aqui nós temos o pastor Danilo Rodrigues e o pastor João de Jesus, que hoje são pastores de igreja, têm uma experiência com isso, né? E agora vem-se uma pergunta, né? Uma das coisas, algumas, é claro que a gente não consegue aqui enumerar, né, várias assim, vamos dizer, o topo, mas algumas coisas que têm feito as pessoas esfriarem na fé, né? Sabemos que isto sempre existiu, né, na igreja, mas eu vou dizer assim, nos últimos 3 anos para cá, não vou pegar nem mais para trás não, nos últimos 3 anos para cá, temos visto, né, um número muito grande de pessoas se esfriando na fé. Quais têm sido os motivos para que isso aconteça? Pela experiência que os pastores têm, seja às vezes na igreja mesmo com algumas pessoas, ou num grupo de pastores, compartilhamento. Quais têm sido os motivos, né, de esfriar a fé do povo? Porque sabemos também que a palavra tem que se cumprir, né? E para acontecer esse esfriamento, algo tem que acontecer, né? Mas os pastores, que são os líderes, eles têm ali né, aquele contato direto com Deus, que é como se fosse como Moisés na época, quando Deus dizia: Moisés, diga ao povo para fazer isto, que eu vou enviar a praga tal. Diga ao povo para poder ungir os umbrais das portas, que meia-noite vai passar. Então, assim, antes que isso aconteça, do esfriamento, Deus traz uma orientação aos pastores, aos líderes, né, para ser ministrado. Mas dentro da experiência, quais têm sido assim, os motivos?
das pessoas esfriar na fé? Aí fica à vontade aí com os pastores, quem queira falar primeiro, o outro compartilhar, fica à vontade com vocês. Pois então, Evanilson, começando primeiramente pelo próprio versículo bíblico que trata acerca do assunto, que tem como base para o tema do nosso debate nessa tarde, Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24 é um texto muito conhecido como o sermão profético de Jesus, também conhecido como o princípio das dores, onde Jesus está orientando seus discípulos acerca de quais sinais que antecederiam a sua volta. Sim. E nós percebemos que nesse relato Jesus diz que existe um motivo pela qual o esfriamento iria acontecer. E o principal motivo é a multiplicação da iniquidade. Quando fazemos uma análise ou uma retrospectiva, principalmente aqueles que já são cristãos há mais tempo, há 15, 20, 30 anos atrás, por exemplo, quem já tem uma boa experiência na caminhada cristã, consegue visualizar isso com uma facilidade um pouco maior, porque quando você analisa o cristianismo de, por exemplo, de 15 até 20 anos atrás, você vai ver que num período curto de tempo houve uma grande mudança no cristianismo, até mesmo no que tange ao pastorear. O pastoreio de 20 anos atrás já não pode ser o mesmo pastoreio de hoje, porque nós percebemos que as necessidades espirituais elas têm mudado muito. Na verdade, elas têm até crescido. E o que você percebe? Uma multiplicação da iniquidade. Como assim? Nós temos visto inúmeros escândalos que têm acontecido, coisas que há 20 anos atrás era a coisa mais rara que se tinha de acontecer. Nós vemos hoje uma variedade de atrocidades, de barbaridades que tem acontecido que não era comum de se ouvir. Homicídios, perseguições, chacinas. Nós vemos de uma maneira a Bíblia se cumprindo através de um aumento da iniquidade no meio da população de uma forma geral. E no que tange ao quesito dos pastores e do meio evangélico, para ser mais específico, você percebe que isso tem atingido até mesmo aqueles que fazem parte do meio evangélico, a questão dos escândalos. E quando, pela experiência que eu tenho de pastoreio, eu tenho visto que muitas pessoas, um dos principais motivos hoje que tem feito pessoas esfriarem na fé, é acerca do mau testemunho dado por algumas pessoas do meio evangélico. Ou seja, a iniquidade tem se multiplicado a tal ponto que tem mesmo contaminado até mesmo os cristãos. E a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo nos orienta que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. E quando vamos conversar com pessoas que têm se esfriado na fé, têm desanimado de estar nos cultos, já não tem tido mais força para orar, para ler a palavra, para jejuar, para participar, ou seja, de fato ter uma vida cristã, nós percebemos que um dos fatores que gera isso é a questão de pessoas estarem olhando para outras que têm cometido escândalos. Pessoas que, na grande maioria das vezes, era para ser uma referência e acabam não sendo essa referência como deveriam ser. E os escândalos têm sido um dos principais motivos que tem gerado o esfriamento da fé. E isso corrobora com a palavra que diz que no final dos tempos a iniquidade iria se multiplicar e consequentemente gerar o esfriamento da fé de muitos. Isso é tão verdade que há 20 anos atrás praticamente poderia se dizer que não existia isso. Hoje já existe no meio cristão uma nova classe que é denominada como os desigrejados. O que seriam os desigrejados? São, de uma forma rápida e objetiva, seriam pessoas que por algum motivo passaram por algum tipo de frustração com alguém, com pessoas, porque se temos uma certeza é que Jesus jamais frustrou alguém. Se podemos ter uma convicção de falar que nenhuma dessas pessoas está frustrada com Jesus, mas simplesmente frustrado com pessoas que na grande maioria dos casos geraram algum tipo de escândalo, cometeram alguma coisa que foi abominável aos olhos dessa pessoa, e aquilo que era referência se tornou em frustração
e essa frustração veio a gerar assim, o esfriamento da fé dessa pessoa. Muitos que a gente tem acompanhado é justamente isso. Escândalos, principalmente no meio evangélico, tem sido um dos motivos muito presentes e muito fortes e que tem gerado o esfriamento na fé de muitas pessoas. Mas, abordando ainda esse assunto, eu sigo a orientação bíblica, né? O escritor aos Hebreus diz que, deixando tão de perto o pecado e todo o embaraço, ou seja, tudo aquilo que pode nos rodear e nos impedir, ele diz que nós devemos correr com paciência a corrida que nos está proposta. É a chamada corrida da fé. E a maneira que nós temos que fazer isso é olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E eu volto a reafirmar. Você que está me ouvindo, que talvez esteja vivendo esse momento de esfriamento da fé. Você pode ter se decepcionado com pessoas, com irmãos, com obreiros, até mesmo com pastores, com líderes, mas eu posso ter certeza absoluta do que estou falando, que você nunca se frustrou e nunca se decepcionará com Jesus. Amém. Pastor João. Muito bem, é muito importante nós observarmos o seguinte. Tem pessoas que elas até procuram e declaram, procura a gente no gabinete pastoral, como eu já fui procurado várias vezes ao longo dos anos, em todos os tempos, mesmo há 30 anos atrás, pelos mesmos motivos. Claro que hoje nós estamos vivendo aí tantas coisas que são fatores que levam a pessoa a esfriar, não é? Hoje nós vemos o materialismo, por exemplo. As pessoas hoje, elas correm muito atrás do mundo físico, das coisas materiais. Isso é um fator que hoje é preponderante para poder esfriar o cristão. Nós vemos também que dentro desse fator materialismo, nós vemos aquelas pessoas que até estão fazendo naturalmente de maneira correta, aqueles que trabalham muito, aqueles que trabalham o tempo todo, e às vezes isso vai afastando a eles das coisas espirituais, afastando da igreja, afastando da leitura bíblica, afastando da oração. Tem gente que trabalha muito, arruma 2, 3 empregos. Eu, quando tive a oportunidade de estar no exterior, eu tive hospedado numa casa que era de um pessoal que todo mundo conhecia a palavra de Deus. Mas eu andei visitando algumas pessoas que, por estar trabalhando na Europa, eles não estavam mais na igreja, que se consideravam cristãos, mas não estavam mais assim, ativos na igreja por causa do trabalho. Começaram com um emprego, depois 2, depois 3, e então a fé ficou em segundo plano. Lógico, é evidente que ela ia esfriar. Já que ela é uma ferramenta, ela precisa ser usada, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção, concordando com o que o pastor disse, que você também abriu aí o assunto com essas palavras sobre os motivos, os fatores que esfriam a fé, me preocupa muito a pessoa acreditar que tem fé e às vezes ele mesmo não tem certeza da sua fé. E às vezes ele procura a gente para dizer que a fé esfriou, mas ele nunca soube exatamente o que é uma fé verdadeira, porque tem fé de várias maneiras. Você vê que tem aquela fé vã de acreditar no galinho de arruda atrás da orelha. Tem aquela fé falsa de acreditar no ídolo, né? Isso não faz parte da nossa vida como cristão, mas tem pessoas que também pensam que tem fé, mas só tem fé em operações, naquilo que eles estão podendo enxergar, podendo tomar posse imediatamente, uma cura, um milagre, uma prosperidade. Essas pessoas, fica fácil delas desanimarem do mundo espiritual, do serviço ao reino, quando alguma coisa não acontece de acordo com o que elas desejam. Se a gente for observar de maneira bem simples, sem nenhuma complicação, a gente vai em Hebreus 11 primeiro, já fica claro que a fé do cristão deve ser essa. Fica claro quando nós lemos, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não veem. Aí o escritor aos Hebreus vai dizendo que pela fé, né, o irmão
fulano fez isso, pela fé o irmão fulano fez aquilo. Aí você observa que Abraão é mencionado quando ele, pela fé, deixou sua casa, deixou sua terra, deixou sua parentela e foi para um lugar que ele nem sabia, só que tinha um fator forte nisso aí. Ele não sabia para onde estava indo, nem o que ele ia encontrar, mas ele sabia quem estava mandando. Ele conhecia a fé. Em Abraão, cumpre-se o que o escritor aos Hebreus disse. Né? É o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou alicerçado na minha esperança. Sei que vou encontrar, sei que vou receber. Não é? E a certeza das coisas que eu ainda não estou vendo. Mas eu tenho certeza, não por mim mesmo, mas pela fé e confiança naquele que está me ordenando. Quando nós vemos por esse lado na igreja, fica fácil nós conservarmos a nossa vida na presença de Deus e observar uma coisa. A fé, quando ela está baseada dentro dessa palavra, começando por aqui, fica mais difícil dela se esfriar. Eu digo a vocês, fica quase impossível. Ninguém está livre de esfriar na fé. Ninguém. Pastores, obreiros, membros, cantores. Porém, fica mais difícil. A gente fica mais blindado quando nós temos a fé baseada neste princípio, desde aos Hebreus. Agora, para isso nós temos que conhecer a fé também. Eu recebi a fé, então a fé é um dom, eu tenho fé, Deus me deu fé. Eu preciso conhecê-la, eu preciso exercitá-la, não é? Aí a gente fica observando que se a fé é um dom de Deus, ela vai permanecer na nossa vida. Só que ela é algo que ela é imprescindível para nós, para todos nós. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas elas arrumam atrativos para que as igrejas se encham, mas são atrativos que estão alheios à prática da fé, estão fora da prática da fé. E isso não inclui só certas crendices, não é? Que acabam vindo para o ambiente cristão. Também certas situações que antes as igrejas elas não praticavam, certos atrativos. Não estou dizendo que a gente não tem que acompanhar o progresso até mesmo para pastorear, como ouvimos até o pastor dizendo. Só que nós temos que observar que tudo aquilo que vai progredindo também a iniquidade dentro daquilo. Está inserido no progresso a iniquidade. A iniquidade, a injustiça, ela acompanha o progresso. Então, quando eu absorvo o progresso, eu tenho que me preocupar, cuidar para não absorver a iniquidade junto com ele. Não é? Eu acredito, eu estou seguindo esse caminho há 31 anos, mas eu já vi muitas coisas que eu preferi abolir da minha vida ou não absorver para mim e não contagiar as pessoas que confiam no meu ministério apostólico, deixar que elas se contagiassem, se contaminassem com aquelas coisas relacionadas aí. Eu não quero mencionar, porque eu sei que hoje muitas igrejas elas têm certos perfis, elas têm ali, né, para um trabalho, né, que agrade a A e a B, que atraia jovens e tudo. Eu não sou contra, eu inclusive gosto muito de jovens, já trabalhei com jovens várias vezes, né, tive o privilégio de cuidar de mocidade de 100 componentes, então é bênção pura, né? Porém, mesmo assim, observando que a nossa fé ela pode se esfriar quando ao trazermos para a nossa vida, para o ambiente espiritual da nossa vida, situações que não cabem ali. Elas vão inchar ali, elas vão atrapalhar. Não é? Então, se nós vamos observar que a fé é um dom, se a gente observar a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a gente observa que a fé, ela é de Deus para nós, um dom. No livro, na carta aos Efésios, né, no capítulo 2, versículo 8, a Bíblia vai dizer que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de vocês, não é? Vocês são salvos pela fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então, quando as pessoas
começam a esfriar na fé, é porque elas estão desacreditando nos dons espirituais. Tanto é que na cronologia paulina a fé está lá, como em terceiro lugar da cronologia, inclusive dando a nós a segurança para nós como um protetor, como algo que protege a nossa vida espiritual, protege o nosso corpo espiritual, que é um escudo, é uma arma de defesa e de proteção. Quando a pessoa não observa desta maneira, evidentemente ele vai abandonar o escudo, ele vai ficar desprotegido e logo ele vai atrair para ele coisas indesejáveis, coisas que prejudicam a vida espiritual, e com certeza uma hora ele vai entrar no gabinete, vai entregar credencial, ou vai se humilhar e pedir oração que ele está não sente mais a presença de Deus, não é? E se nós formos observar, irmãos, pastores, Jesus nos deu certos exemplos para nós exercermos a nossa fé, de maneira que ela pudesse dar para nós o atestado que nós estamos seguros nela. A fé para nós ela é uma segurança. A parábola do juiz iníquo, ela deixa claro para nós que a nossa fé ela deve existir em nós e deve ser perseverante. Ela deve ser constante. Porque a mulher que é um personagem importante da parábola, ela é mais importante do que o juiz, inclusive. O juiz ali só foi ele foi ali quase um figurante, não é? Para mim, a protagonista desta parábola é a mulher. Por quê? Ela nos dá a entender que a fé insistente, a fé perseverante, é uma fé que não vai se esfriar. Quando a fé se esfria, é porque ela deixa de ser constante, ela deixa de ser perseverante. Lógico, evidente, pensando naqueles fatores que acabam por nos dar assim, nos deixar vulneráveis para que a nossa fé se esfrie. Agora, o pastor Danilo falou uma coisa aqui, o pastor João também, o senhor está complementando aí, o seguinte, como ele começou dizendo também sobre a questão da iniquidade, os escândalos, né, algo que tem sido muito mais evidente hoje. Podemos dizer assim, coisa que sempre existiu, né, vamos dizer assim, mas hoje, às vezes, o escândalo ele tem uma rápida divulgação, que a internet, vamos dizer assim, não estamos culpando, é um meio rápido que está chegando às pessoas. A internet, fração